Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Matos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje o tema que nós vamos conversar é casamento, celibato e poligamia. É, é um título que faz parte das leis morais, está no capítulo 4 da parte terceira do Livro dos Espíritos. E as perguntas são a 695 até a 701. Então, se você tiver o Livro dos Espíritos para acompanhar a gente, fica à vontade, apesar de eu ter colocado todas as perguntas e respostas aqui para nós irmos conversando juntos, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar presente na casa de cada um, possa estar conosco nesse momento, que possamos todos ser inspirados às melhores reflexões e que vibrações de paz e amor, né, atinja todos os corações, aqueles que estiverem ligados conosco por pensamento, os nossos irmãos mais necessitados de amor e carinho nesse momento, possam receber, né, as nossas vibrações mais salutares. Então vamos lá. Antes de começar diretamente com o Livro dos Espíritos, eu queria fazer um pequeno apanhado histórico sobre a questão do casamento. Tá? Onde é que começou, né, essa história de casamento? Então, se a gente for pensar ali nas sociedades mais primitivas, nós nos reuníamos em grupos de cerca de 30 pessoas, né, bem comparando a bandos de macacos mesmo, a gente era bem primitivo. Nós só sabíamos caçar e coletar, não tínhamos ambiente fixo, moradia fixa, nós estávamos totalmente nômades, né, em busca dos melhores alimentos, em busca de perpetuação da espécie, vivendo, né, pelos instintos. Tá? Então, nesse momento, a gente não tinha um compromisso entre pares, né, como a gente tem hoje. Eram homens e mulheres que viviam dentro de um grupo, né, basicamente machos e fêmeas, que reproduziam entre si e ali faziam a perpetuação da espécie. Eram grupos pequenos porque morriam muito cedo de doenças, né, de predadores, enfim, de brigas entre grupos, com certeza. Tá? Quando a civilização já deu um passinho ali evolutivo, né, começou a descobrir como é que se plantava, né, começou a entender o ciclo da natureza, o ciclo do ano, chuva, sol, as temperaturas, começou a entender que algumas sementes jogadas no solo poderiam produzir alimentos, eles não precisariam ficar procurando, bastavam produzir ali no local esses alimentos, frutos. Quando começaram a domesticar os animais para poder ter criações de animais, né, para ter seu alimento e não precisar mais ficar caçando o tempo todo, nesse momento já não era mais tão necessário grupos tão grandes, eu já podia me fixar com um par. Então, dali, a humanidade, no seu processo evolutivo, já começou a formar pares, né, também com instinto né, para reproduzir, para passar, né, sua carga genética ali para novos herdeiros, vamos colocar assim, descendentes, né? Mas a gente olhando pelo lado da doutrina espírita, a gente já entende, né, que são espíritos que foram evoluindo, né, foram buscando novas formas de viver, novas formas de compreender, e os próprios espíritos relatam que faz parte do nosso processo espiritual a monogamia, né, que o casamento é uma instituição que faz parte do processo evolutivo. A humanidade é o que é hoje, cresceu como cresceu, se desenvolveu como se desenvolveu, em grande parte graças à instituição chamada casamento. E hoje em dia a gente vê muitos movimentos, né, querendo falar contra a instituição da família, contra o casamento, né, a pregação, por exemplo, do amor livre. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Cada um deve agir conforme a sua própria consciência, conforme a sua cultura, conforme os seus hábitos, conforme os seus valores, conforme os seus objetivos. Mas os espíritos trazem informações muito ricas para a gente entender, né, a importância do relacionamento, a importância do casamento, a importância da manutenção, né, de um casamento por longo prazo. A gente vai ver tudo isso aqui hoje nesse estudo, tá bom? Bom, as melhores evidências aí do primeiro casamento se deu em torno de 4.350 anos antes de Cristo, e o primeiro registro encontrado de um casamento foi na região da Mesopotâmia, ali 2.350 antes de Cristo, né? Então a gente vê que já é alguma coisa bem antiga que a humanidade foi buscar. E a gente encontra aqui no Livro dos Espíritos, na primeira questão, na 695, né, quando Kardec pergunta aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento? Ou seja, a união permanente de dois seres, né? Então Kardec aí colocou o casamento como a união permanente de dois seres. Nós temos uma união permanente, tem uma coisinha aqui para a gente falar daqui a pouco. E os espíritos responderam o seguinte: é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade.
Se a gente for olhar um pouquinho, né, pelo lado espiritual, qual o objetivo do casamento, né, para o espírito? Para o corpo, a gente sabe que é a reprodução da espécie. E para o espírito? A gente sabe que nós somos espíritos já bastante, botar assim, longevos, né? A gente já vem de muitas longas datas. Nós não fomos criados ontem, não é a primeira encarnação de ninguém aqui nessa terra, nesse planeta Terra. Todo mundo aqui já reencarnou algumas vezes, né? Já teve aí, viveu culturas diferentes, falou línguas diferentes, né? Vivenciou situações diferentes. E nós sabemos que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, onde predomina ainda o mal sobre o bem, e predomina o mal sobre o bem muitas vezes dentro de nós, com o orgulho, com a vaidade. Você pode até falar assim, por exemplo, eu não vou sair por aí, eu sou incapaz de matar alguém, tirar a vida de alguém. Tudo bem. A gente fala isso até que a gente seja instigado a isso, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda cometem, né, atrocidades e se arrependem profundamente porque responderam pelos seus instintos. Por isso a importância de nós nos educarmos continuamente. Estamos sempre estudando, em contato com a doutrina, em contato com o evangelho, com livros espíritos, com as obras básicas, as obras complementares, né? No trabalho de caridade, amor ao próximo, da mediunidade, para que esse acompanhamento dos estudos, do aprendizado, nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, menos instintivas, né? Mais racionais, mais emocionais, mais amorosas. A gente sabe que a gente está num processo evolutivo, né? Estamos num processo de transição planetária, indo para um mundo de regeneração. Então essa transição planetária, ela nos chama, né? É um chamado de urgência para que a gente realmente se modifique moralmente e compreenda o nosso papel aqui. Muitas vezes a gente fica mais preocupado com as uniões sexuais, com as uniões afetivas, a gente fica mais preocupado com as instituições, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, do que com a nossa missão, né, do que com o nosso propósito espiritual. Então a gente sabe que o nosso propósito espiritual é o aprendizado, é o crescimento. A gente vem para a Terra para aprender, para crescer, para se desenvolver. E os Espíritos relataram para nós, né, no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, que isso vem já desde Jesus, né? Vem desde de várias lições que Jesus deixou para a gente sobre isso. Que o casamento é uma forma de progresso espiritual para a nossa evolução. É através do casamento que nós vamos ter a chance e a oportunidade de exercitar diversos valores, né? Diversos conhecimentos, diversos comportamentos para que nós nos tornemos pessoas melhores. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, não têm aquela paciência, não tem a perseverança, não tem a humildade, não tem a colaboração, né, de compartilhamento dentro de uma relação. E às vezes esse casamento não dura. Às vezes a gente se separa, às vezes a gente tenta novamente uma nova relação, um novo casamento, em busca dessa oportunidade de progresso e de desenvolvimento. Aqui a gente não vai fazer julgamento de ninguém, de nenhuma forma de relacionamento, mas só para a gente entender o objetivo principal, que é o objetivo espiritual desse processo. Porque nós somos espíritos. Estamos aqui na Terra por alguns anos, né, para o nosso processo evolutivo. Então, enquanto estamos na Terra, é uma escola, né? A Terra é um lar, a Terra é um hospital, muitas vezes é um presídio, né, que nos traz para um dado de realidade para o nosso progresso. Então, se a gente olhar para essa oportunidade que nós estamos aqui, a gente vai compreender que tudo que está à nossa volta é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, inclusive, obviamente, e talvez prioritariamente, as relações afetivas que nos unem a outras pessoas, né? E muitas dessas relações afetivas podem originar um casamento, a união entre duas pessoas, né? De forma permanente, entre dois seres de forma permanente. Então, aí a gente já começa a entender o tamanho da responsabilidade, o grau de responsabilidade, né, que a gente tem quando a gente pensa nas relações afetivas e no casamento, né, no motivo pelo qual a gente se une a alguém, né, no motivo que a gente escolhe para estar com alguém. Vamos uma próxima pergunta aqui também que é bastante específica aqui a resposta dos espíritos. Ó. Kardec perguntou: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Né? Se a gente abolisse o casamento, qual o efeito que isso teria na sociedade humana? E os espíritos foram bem taxativos. Seria uma regressão à vida dos animais.
Porque na pergunta anterior, na 695, os espíritos já esclarecem que o casamento ele faz parte do processo de evolução. Então, abolir o casamento é regredir milênios, né? Séculos e milênios atrás, onde nós não éramos casados, não tínhamos esse compromisso de casamento, porque a gente estava lutando pela sobrevivência. Então, a gente hoje abolir, né, da sociedade o casamento, que é a união entre dois seres, de forma permanente, duradoura, a gente está dizendo, a gente está voltando ao passado, né? E a gente está dizendo que os nossos instintos, né, de união, não tanto pela afinidade, muito mais pelos prazeres, eles são mais fortes, são mais importantes do que a nossa necessidade de evolução, de progresso, de afinidade. Então a gente precisa escolher o que a gente quer para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente escolhe um caminho, esse caminho ele se mostra às vezes um pouco inviável. A gente sabe que um casamento depende de duas pessoas, depende do compartilhamento de duas pessoas, da paciência de duas pessoas, da disposição, da disponibilidade de duas pessoas, e às vezes pode acontecer de uma delas não acompanhar esse desenvolvimento, esse progresso. Pode acontecer das duas não evoluírem, não progredirem, né, não desenvolverem, não serem persistentes a ponto de desenvolverem a paciência para a manutenção desse casamento, e esse casamento então se rompe. Né? Há um rompimento desse casamento. E as relações que permanecem entre esses dois demonstra muito o que eles realmente conseguiram aprender ou não durante essa relação. Então, o nosso objetivo final, enquanto espíritos, sempre vai ser o nosso aprendizado, né? O nosso conhecimento, a aquisição de conhecimento e a melhora do nosso aspecto moral e também intelectual. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui. 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Vamos lembrar que quem fez essa pergunta aos espíritos foi Kardec, e na época de Kardec, uma sociedade majoritariamente católica, não era permitido que você tivesse dois casamentos, duas esposas. A poligamia na época de Kardec não era permitida na sociedade ocidental, né? A maior parte da sociedade ocidental não permitia a poligamia. Então Kardec perguntou, você estava na lei da natureza, né? Na lei de Deus, a indissolubilidade do casamento, ou apenas na lei humana? E aí olha que interessante, os espíritos responderam, é uma lei humana muito contrária à da natureza. Ou seja, a indissolubilidade absoluta do casamento não é de Deus, é dos homens, é uma regra que os homens colocaram. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza que são imutáveis. Aí a gente pode pensar o seguinte, bom, não se pode separar o que Deus juntou, né? Tá lá no Evangelho. Existem cartas de Paulo falando sobre o casamento, né? De quando um homem ou uma mulher, o homem dá o seu corpo à mulher, o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem, eles se juntam. E Paulo, tem uma carta de Paulo, eu acho que eu tô com ela aberta aqui, deixa eu pegar aqui. E ela é bem taxativa nesse aspecto, que ela fala o seguinte, tá aqui, ó. É uma carta, tá no 1 Coríntios, tá? Não, tá Coríntios 7. A respeito das coisas que vocês me escrevem, ele coloca o seguinte: em vista da imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir as suas obrigações de marido para com sua esposa, assim como a mulher deve cumprir as suas obrigações de esposa para com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois pertence ao seu marido. Da mesma forma, o marido não é dono do seu próprio corpo, pois pertence à sua esposa. Né? Claro que a gente está falando aqui, né, de 2000 anos atrás, aí, quando Paulo estava tentando ajudar aqueles que recebiam a mensagem do Cristo, ou ouviam a mensagem do Cristo, a se organizar, porque ele recebia muitas perguntas, né? Era uma pessoa já muito culta, de muita referência, que entendeu a mensagem do Cristo, teve contato com o Cristo ali na estrada de Damasco, então ele certamente era uma das referências ali para serem consultadas, né? Então, a gente percebe uma instrução, né, a respeito do casamento. Só que a gente entende, inclusive no próprio Evangelho, né, quando a gente fala não se pode separar aquilo que Deus juntou, não se pode separar aquilo que de fato já está separado. Então, muitas vezes, os casamentos já começam sem serem um casamento.
que o casamento baseado na afinidade e no amor, ele se torna indissolúvel justamente pelo amor que existe entre as criaturas. E não porque a lei humana diz que ele é indissolúvel, porque a sociedade diz que não se pode separar, porque uma religião falou que não pode separar, mas porque eles têm prazer em estar unidos um ao outro. Quando um casamento ele começa por interesses monetários, por interesses sexuais, quando ele começa por egoísmo, por vaidade, por cupidez, por luxúria, certamente esse casamento já começa separado, é uma questão de tempo de se separar. É claro que se ambos concordarem, né, em se melhorar, em se ajudar mutuamente, em se conectar espiritualmente, há uma grande chance de que esse casamento inicialmente formado ali por interesse se torne uma grande comunhão de amor. Tudo é possível, né? A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Mas a gente também sabe que a maioria dos casamentos que ocorrem no nosso planeta, eles são por provação, são por necessidade de reparação, e não por casamentos missionários, né? Aqueles espíritos mais iluminados que se unem para cumprir uma missão, por uma questão de um propósito. Então, os espíritos já colocaram isso para a gente também, né? Vamos à próxima pergunta aqui, ó, 698. Aqui, Kardec já entra no assunto do celibato, né? Ele estava falando de casamento, ele pergunta, o celibato voluntário, né? Se a pessoa celibatária fala assim, eu não vou ter relações sexuais, não vou me casar, não vou me unir a uma pessoa, a uma outra pessoa, né? Isso representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, ou seja, Deus olha para esse celibato de uma forma de perfeição, de evolução, né? Aos espíritos responderam o seguinte, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Porque aquela pessoa que pensa assim, eu não vou me casar nada, vai me dar muito trabalho, vai me dar muito dor de cabeça, prefiro ficar sozinho, ter que partilhar meus bens, ter que partilhar minha vida. Não, prefiro não casar. As pessoas que têm, né, esse pensamento egoísta de não compartilhar as coisas com uma outra pessoa, por isso preferem uma vida celibatária, estão fazendo por egoísmo, então isso não tem mérito, né? Não tem mérito no seu processo evolutivo. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode não querer casar, não ter a instituição, ela pode não querer ter filhos, mas ela certamente terá relações sexuais, né, fora do casamento, e essas relações muitas vezes relações infrutíferas, né, relações apenas por ato do prazer, relações que podem trazer comprometimentos, né, ainda maiores para essa pessoa. Isso é o que os espíritos nos colocam e já começa a nos trazer profundas reflexões sobre como agir, né, diante desse tema, diante desse chamamento de Deus à formação da família, à formação do casamento, né, à união de dois seres, por afinidade, por amor, por desenvolvimento espiritual de ambos, né? E continuando aqui, Kardec já vai para os espíritos na 699, o seguinte... E como os espíritos falaram, né, que por egoísmo não era mérito, Kardec então pergunta, e da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí que eu dei uma cortadinha, que a resposta era um pouco maior, e peguei, né, o que os espíritos falam de forma objetiva. Todo sacrifício pessoal ele é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então aqui fica claro, né, que todo o mérito das nossas ações ele está relacionado às nossas intenções. Então, se a minha intenção é ajudar o próximo, é melhorar, contribuir para a humanidade, e isso me faz com que eu seja um celibatário, isso aí tem um propósito, né? Por exemplo, a gente tem algumas religiões, como a religião católica, por exemplo, tem padres, freiras, são celibatários que se dedicam, né, a ajudar o próximo, a consolar o próximo, a propagar a mensagem do Cristo, a ajudar aqueles que estão precisando, e por se dedicarem a vida, né, a esse tipo de trabalho, eles não se casam, eles não têm um relacionamento matrimonial, um relacionamento sexual, né? Mas nada impede que tenham relacionamentos afetivos, nutram, né, profundo amor por amigos, por colegas ali dentro da comunidade, né? Um amor puro, um amor sincero, honesto, de devoção, de cuidado, de trabalho para o outro, né? Então, quando a gente olha para os espíritos ponderando, né, e falando que o celibato por egoísmo não é meritório, o celibato com objetivo de sacrifício, né, por amor ao próximo, ele sim tem um grande mérito, isso também tem a ver com o casamento. Se a gente pensar o seguinte, por que duas pessoas se uniram? Por que duas pessoas resolveram casar? Se elas casaram por amor, por afinidade, para construir uma família,
para colaborarem uma com a outra, a gente vê muito mérito nisso. Se duas pessoas se uniram simplesmente por questões de interesses sexuais, por dinheiro, por beleza, por outros interesses escusos, né, a gente entende que isso vai comprometer ainda mais o progresso espiritual desses indivíduos, né, que se uniram dessa forma. E muitas vezes apenas um desses indivíduos também pode ter tido essa intenção, o outro estava movido por amor e um deles não. Enfim, a gente vê muitas configurações hoje em dia nesse processo de união afetiva, de união matrimonial. E aí Kardec vai para mais uma pergunta, a pergunta 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, né? Ou seja, a população da Terra ela é mais ou menos aí metade homem e metade mulheres, né? Constitui um indício da proporção em que devem unir-se. Os espíritos são bem taxativos, a resposta curta, objetiva e direta. Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim, né? Então, não é à toa que a programação espiritual, né, regida aí pelos espíritos superiores, por Jesus, que é o grande governador do nosso sistema solar, traz essa proporção, né? Então, conforme nós vamos reencarnando, nós reencarnamos homens e mulheres de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa vivenciar, precisa aprender. Por isso é tão importante a gente honrar o corpo que a gente tem, né? Nós reencarnamos com esse corpo porque era necessário pra gente. E muitas vezes foi a nossa própria escolha. A gente sabe que às vezes a lembrança do passado ela vem muito forte, vem muito enraizada, né? A gente briga com isso, fica inconformado com isso, mas é um trabalho nosso, né? De aceitação, de entendimento, de compreensão, para entender quem nós somos, que nós somos um espírito, que viemos homem numa encarnação, mulher em outra encarnação, para que essa, estou falando de configuração de homem e mulher geneticamente, né? Do corpo orgânico, homem e mulher ali. Nós sabemos que tem que essa configuração genética ela é uma necessidade nossa espiritual ainda. A gente sabe que em mundos muito mais evolutivos não há necessidade do sexo, a reprodução, né, se dá de outra forma, o processo encarnatório se dá de outra forma, em corpos muito menos densos. Então a gente vai chegar lá um dia, mas por enquanto nós precisamos passar por esse corpo denso para o nosso progresso, para a nossa evolução. E graças ao casamento que nós temos filhos, né, e continuamos dando a chance da reencarnação espiritual para aqueles que estão no caminho de progresso, assim como nós também estamos, né? Próxima pergunta, 701. Kardec pergunta aqui, ó, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Poligamia é o casamento, né, entre várias pessoas, tá? E a monogamia é entre duas pessoas apenas, tá? Se você é monogâmico, você só tem um parceiro. Poligâmico, você tem vários parceiros ali sexuais, né, na sua vida. Então, os espíritos também são bem diretos. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. E hoje a gente vê uma discussão muito grande, né, sobre o poliamor, né, sobre os relacionamentos abertos, sobre o trisal. Esse nome tem aparecido muito nas mídias sociais, o trisal, né, que são dois homens com uma mulher, ou duas mulheres com um homem, ou três homens ou três mulheres, enfim. É um relacionamento entre três pessoas que se amam mutuamente e querem ter o seu direito reconhecido, né, de casamento, perante a lei civil, né, brasileira, de partilhamento de bens, de herança, de responsabilidades ali civil, né, desse relacionamento entre os três. Então, eu não tenho a menor condição de fazer qualquer julgamento, mas olhando aqui para a resposta dos espíritos, eles dizem muito claramente que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. É bem polêmico isso, merece muita conversa, muita troca, mas os espíritos são taxativos, objetivos e diretos. A monogamia representa um progresso, né, social, um progresso do espírito, né? E a poligamia seria um retrocesso, ok? O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, né? Então os espíritos colocam. Isso aqui, gente, não é comentário de Kardec, não, tá? São os espíritos mesmo que responderam ali para Kardec durante a codificação da doutrina. Ou seja, o casamento, né, que eles entendem que é um casamento que tem a ver com as leis da natureza, as leis de Deus, se funda na afeição de seres, né, que se unem, tá? Ele nem fala de dois, mas fala de seres que se unem. Esses seres que se unem por afinidade, né, por compromisso, por responsabilidade, por amor. Na poligamia,
os espíritos colocam que não há afeição real, mas apenas a sensualidade. Então eles trazem que na poligamia o que tem é a necessidade de realização de desejos, né? Dos meus desejos que às vezes eu tenho não são preenchidos por uma pessoa, mas são preenchidos por uma terceira pessoa. Então, duas pessoas vão ser capazes de suprir as minhas necessidades, os meus desejos. E aí a gente traz essa reflexão. Será que nós precisamos suprir os nossos desejos? Ou a grande maioria desses desejos, na verdade, precisam ser domesticados, domados dentro de nós, para que a gente possa ter uma vida realmente mais plena, né? Porque muitas vezes, quando a gente simplesmente responde à manutenção, a suprir os nossos desejos, isso aí você pode ampliar para tudo, tá? Desejo de comida, desejo de sexo, desejo de bebida, desejo de múltiplos parceiros, enfim. Quando a gente busca apenas saciar os nossos desejos, nós não estamos buscando o nosso processo educativo, o nosso processo de progresso, o nosso processo de desenvolvimento. Então, o nosso desafio é entender quais são os nossos vícios, quais são as distorções que nós fazemos, buscar compreender como é que elas funcionam e como que eu posso trabalhar para lidar com elas. Porque simplesmente suprir as minhas necessidades atendendo aos meus desejos não vai me trazer progresso, não vai me trazer desenvolvimento, né? Então eu preciso entender qual é o meu papel na sociedade, como eu quero me relacionar com essa sociedade, o que eu quero entregar para ela, que legado que eu quero deixar e, acima de tudo, qual o propósito que eu tenho para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento evolutivo, para a minha evolução espiritual. Porque é através desse entendimento que eu vou certamente conseguir tomar, né, as melhores decisões, que eu vou conseguir fazer as melhores escolhas. Então, quando a gente está num processo evolutivo espiritual, a gente tem duas asas, né? A gente brinca assim, que é a representação do anjo, né? As duas asas, uma é a asa do intelecto e a outra é a asa da moral. Então eu posso entender muito da ciência, eu posso entender muito das leis, eu posso entender muito, compreender muito as leis científicas, natureza, física, química, história, geografia, o direito, a medicina, posso entender muito disso tudo. Mas se não acompanha a asa da moral, a asa daquilo que realmente é importante para a humanidade, aquilo que realmente faz bem, os valores morais de respeito, de caridade, de amor ao próximo, eu não vou voar direito, eu vou ter uma asa muito grande, uma asa muito pequena, e eu vou voar desequilibrado, né? Então, assim, eu preciso equilibrar essas asas da moral e do intelecto para que eu possa ter o meu desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente busca um entendimento racional para falar assim, qual o problema de ter um novo modelo de relacionamento? Qual o problema de ter uma nova forma de casamento, do poliamor, dos múltiplos parceiros? Mais uma vez, eu não vou fazer julgamento nenhum de ninguém, não estou aqui para julgar, apenas para provocar a reflexão e buscar esse entendimento, buscar essa compreensão, e cada um que está nos ouvindo possa fazer o seu próprio julgamento, sua própria avaliação, né? Escolher ali o melhor caminho a ser seguido, baseado na sua compreensão, no seu entendimento. Então, o Livro dos Espíritos, ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele é muito direto. As perguntas que os espíritos respondem para Kardec são respostas muito específicas e que não dá margem para outra interpretação, para dupla interpretação, né? Então, pensa com carinho, olha para dentro de você, pensa em como você está levando a sua relação, pensa nessa relação de amor que você tem com a pessoa que você está junto. Se você não tem uma pessoa, né, que está junto com você, se você escolheu o celibato, pensa em como você está levando a sua vida, né, a que você se dedica, ao que você doa o seu tempo, a sua energia. Se você está em dúvida sobre o seu casamento, pensa bem, né, o quanto você trabalhou para chegar até aqui, o quanto o outro trabalhou para chegar aqui, né, busca a relação do perdão, do amor ao próximo, porque a gente sabe que se é necessário que você evolua junto com alguém durante esta encarnação, caso você se separe dessa pessoa, há algo a complementar, né? Então, dependendo de como você se relaciona com ela, de como você leva a sua vida, pode ser que na outra encarnação você vai ter que voltar de novo, né, para estreitar essas relações, para resolver essas pendências. Então, melhor resolve logo agora, né? Busca a paciência, busca o amor, busca a compreensão, né? Quita os seus débitos, busca o seu progresso, busca a sua evolução, busca um caminho de amor, né? Porque nós somos o tempo todo protegidos pelos amigos espirituais.
Deus está muito presente dentro de cada um de nós, nos ajudando no entendimento, na compreensão, no nosso processo evolutivo. Então é muito importante que a gente realmente tenha esse foco, esse olhar para dentro, né? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Um forte abraço para todos. Espero que tenha sido alguns minutos aqui de boas reflexões, de bom entendimento. Fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus nos abençoe e proteja. Tchau, tchau.